Começa agora mais um programa Cindy News. O programa Cindy News é produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, que é o setor educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos trazendo aqui a professora Sônia Uada, que é pesquisadora formada em biblioteconomia e é pesquisadora também de documentação, pela ECA, a USP, né? A Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo. A Sônia é especialista em informação tecnológica e gestão do conhecimento e é mestre em inteligência competitiva. Ela é a diretora-presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento e também é a presidente do Knowledge Management, que é o KM Brasil 2012, que é um congresso brasileiro de gestão do conhecimento e que se dará agora em agosto, e nós vamos falar um pouquinho também desse congresso. Sônia, muito obrigado por você atender o nosso convite, estar conosco hoje para falar disso aqui, que é uma técnica atual, moderna, que é gerir conhecimentos, né? Então, bem, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a nossa atuação, né, em nível nacional. Isso, muito bom. Então, o que eu queria, assim, para a gente começar a nossa conversa aqui, dizer o que compreende a gestão do conhecimento, né? O que é isto? É um tema bastante complexo, parece simples, mas não é. Porque, na verdade, a gestão do conhecimento é entender o conhecimento que tem nas pessoas em prol de um valor para uma organização. Essa organização pode ser de qualquer porte, pode ser pequeno, média, grande empresa. A família é uma organização. Também, não deixa de ser. Você gerir este conhecimento. Exatamente. E aí é importante saber o que existe de conhecimento dentro dessa organização e de que forma você pode utilizar melhor esse conhecimento para que você possa tornar o ambiente melhor, competitivo, ou trazer valor transformando, né, as coisas em valor para a organização. Então, mas aí, quando você fala em conhecimento, você pode pensar num conhecimento técnico, né? Sim. Vamos dizer, pegar um médico, sim, por exemplo, que ele tem que ter um profundo conhecimento médico, né? Porque ele lida com a saúde e com a vida das pessoas. Mas ele é parte de um conjunto de pessoas que estão com ele, desde da secretária, a instrumentadora, o auxiliar, o anestesista e tal. Então, nós estamos falando do conhecimento técnico, que é uma necessidade absoluta, sem a qual ele não pode atuar. E o que você está dizendo é que ele tem que ter outro conhecimento também deste entorno dele, seria isso? Também, porque assim, só o conhecimento técnico, claro que o conhecimento técnico é extremamente importante, porque sem ele também você não consegue fazer as coisas acontecerem. Mas também é importante saber quem são as pessoas, que outros conhecimentos são importantes para que realmente aquele conhecimento técnico possa ser aplicado. Por exemplo, no caso, por exemplo, uma cirurgia, né, como você estava dizendo, ele precisa saber que tem uma boa instrumentalista, que tem um bom anestesista, tem uma equipe bastante coesa e que sabe exatamente o que fazer no momento que vai fazer a cirurgia. Tem que ter feito um diagnóstico anterior, quer dizer, tem todo um processo. E isso, claro que não basta só o médico ser excelente técnico, se também a equipe não for também competente. Então, na medida em que ele aprofunda o conhecimento nessas pessoas que atuam junto com ele, ele está fazendo gestão de conhecimento? Tá, para a equipe dele, né? Agora, o importante é que isso seja transmitido para a organização como um todo, não fique só restrita a essa equipe. Porque a equipe pode pensar numa organização ou numa empresa, ou no hospital, no caso, ele precisa saber que essa técnica que é utilizada de forma bastante brilhante por uma equipe médica, ela precisa ser também para as outras, não tem que ser só para essa equipe, porque o hospital tem vários especialistas, quer dizer, então é importante a gente pensar de forma mais holística, então que esse tipo de técnica também seja transmitido para outras
Às vezes não só para o único hospital, mas também para outros hospitais. Então, trabalha em rede. Isso traz uma vantagem bastante importante, né, para a saúde, para a área de saúde. Isso seria um pouco você, através de um conhecimento maior, criar normas também, para que essas normas sejam divulgadas e que elas permeiem a atuação de todos, aqueles que operam numa determinada instituição, seja ela um hospital, um clube, uma empresa. Claro. É? Porque assim, eu acho que em qualquer país tem os regulamentos, né, as regras e normas do país. Tanto é que se uma norma que ela está sendo utilizada no Brasil, nem sempre ela é o que está utilizado, por exemplo, no Japão ou em outro local. Então, o importante é que as regras sejam obedecidas, por isso existem essas regras. Tem as normas técnicas também da ABNT, que ela também é outra entidade que regulamenta, traça várias normas. Eu acho que isso também é extremamente importante, porque senão cada um faz o que quer e a coisa fica complicada. Então, essas normas são resultados de experiências que já aconteceram no passado. Fala, olha, a coisa acontecer dessa forma, agora não, vamos normalizar esse tipo de atividade, porque se não houver esse tipo de atividade, o pessoal vai continuar errando ou fazendo de forma errada. Então, por exemplo, por que existe uma norma? Por exemplo, se você tem um parafuso e uma porca, se ela não estiver normalizada, uma não encaixa na outra, então você não vai conseguir fazer as coisas. Isso vai dar um retrabalho. Então, tem várias coisas que precisam, por isso que a normalização é importante. Por isso também que existem leis, existem regras, existem uma série de coisas justamente para ajudar nesse sentido. Agora uma pergunta em cima das normas da ABNT, em cima das regras, em cima da normatização de ações e atividades. Você não pode inibir um pouco a criatividade? Eu acho que tem as duas coisas, né? As pessoas têm que ser criativas, mas ela pode ser criativa dentro das normas que existem, né? Porque senão não adianta ser muito criativa se depois ela não consegue aplicar a criatividade dela para uma série de outros fatores, não é? Então eu acho que tem que conhecer também a normalização existente, né? E ver de que forma eu posso ser criativo. Claro que tem várias formas de você criar, porque às vezes você pode inovar. Por exemplo, se pega, que nem, por exemplo, um iPad, por exemplo, né? Na verdade, ela pegou uma série de tecnologias que já existiam e ela colocou tudo dentro de um tablet, por exemplo, não é isso? Então, existem coisas que já estão prontas e que na criatividade você sendo criativo já utiliza coisas que já estão no mercado para você poder inovar, quer dizer, então tudo isso é muito... depende muito da criatividade de cada um, né? Não é porque uma coisa já está criada que você, entendeu? Você pode usar o que já está criado e criar em cima daquilo que já tem. Então, e o processo de melhoramento que você pode fazer também, não é? Você é criativo porque, olha, eu fazia a limpeza desse jeito e agora não, você é criativo fazer de outra forma, mas mudou a forma de você fazer e você foi mais produtivo nesse caso. Então, depende muito, né? Que você não tolere tanto a criatividade. Eu acho e vejo que você precisa ter normas, regras, e aí você pega a indústria automobilística, por exemplo, e principalmente a indústria alemã. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a fábrica da Porsche na Alemanha. Né? As normas são tão absolutas e tão rígidas que elas são contadas em segundos, né? E o motor, por exemplo, passa por uma esteira e o parafuso tem que ser colocado exatamente daquela forma. Alguns por robô e alguns pela mão humana, mas dentro de um sistema e de uma regra absoluta, né? Ali o cara não cria nada, ele tem que seguir aquilo porque são as normas. E aquelas normas, evidentemente, como você falou, são fruto do conhecimento anterior que levou
as máquinas a fazerem aquele serviço daquela forma, exatamente. Mas isso não quer dizer que não possa ser mudado, que de repente houve, sei lá, algum problema e que a pessoa que está manipulando isso pode ter uma ideia diferente, falar, olha, eu posso produzir melhor se eu fizer de forma um pouco diferente. E isso pode se transformar numa outra norma. Em compensação, tem uma história que o Cortella sempre que fala sobre isso, que é a história de uma fábrica de pasta de dente. Você sabe, essa da pasta de dente, e eles receberam reclamações dos clientes que recebiam o cartucho sem a pasta de dente. Então, os engenheiros todos estudaram aquilo, gastaram não sei quantos milhões para chegar a uma coisa e concluíram que eles tinham que ter uma dimensão de peso na esteira onde passava num determinado coisa, e gastaram lá uma fortuna, demoraram para fazer coisa, e fizeram aí, ele tinha, quando não tinha aquele peso devido, ele saía para não ir vazio, e aí quebrou um dia a esteirinha lá onde pesava. Aí e precisava continuar a produção, e aí os empregados resolveram, não pararam a produção, puseram um ventilador onde passavam as caixas, aquela que estava vazia. Então eles... Pois é, a criatividade. Então, quer dizer, tem que levar em conta isso também. Claro. Evidentemente, fruto do conhecimento dos operários que descobriram uma forma, né? Então, conhecimento, você diria que é muito fruto da intelectualidade, ou seja, da inteligência, mas misturado com a experiência? Ah, sim, não tem dúvida. Eu acho que assim, que nem a pessoa pode ser um técnico excelente, mas se ele não estiver num ambiente propício para ele poder aplicar o conhecimento dele, não vai dar em nada, tá certo? Então, o importante primeiro, saber em que ambiente ele está trabalhando, ver qual é a cultura, como é que as pessoas trabalham, tudo isso para ver como é que o conhecimento técnico, né, do especialista realmente vai ajudar nesse processo. E aí as pessoas que estão também nas empresas também precisam entender que tem um processo aí de melhoria, daí a importância de ter a forma de fazer a gestão do conhecimento das pessoas que fazem parte da organização. Então, tanto o conhecimento técnico como o ambiente para fazer esse tipo de atividade é uma coisa importante, porque se não tiver ambiente também ele não consegue executar as coisas que ele pode trazer de novidade para o... Então, como você diria que esse conhecimento e a gestão dele frutifica dentro de uma empresa? Quais são os caminhos para isto? Eles podem vir de cima para baixo da cúpula que dissemina, pode vir de baixo para cima, ou seja, pegar uma fábrica, o chão de fábrica informa os gestores superiores disto. Como é que, em geral, isso se dá, Sônia? Então, depende muito da empresa. Se as pessoas, por exemplo, o pessoal do chão de fábrica tiver um ambiente propício para tocar e comunicar aos seus superiores que ele pode contribuir para a melhoria da produção da fábrica, com certeza ele vai contribuir. Agora, se tiver uma outra técnica em que não, o operário não pode dar palpite ou levar alguma informação mais relevante para o gestor, ele não vai conseguir ajudar na melhoria da produtividade da empresa. Então, o importante é que realmente haja um ambiente, e isso tem que ser construído pelos gestores, não é? Normalmente é assim, e geralmente vindo de cima para baixo e dando condições para as pessoas poderem trocar, poderem estar colaborando para a estratégia da empresa, para ela poder crescer, para você ser competitiva. Isso vai fazer com que a empresa cresça, porque aí tem uma participação dos funcionários todos, independentemente se está na chão de fábrica ou se estiver lá em cima. Mas tem que ter um ambiente, porque se não houver esse ambiente, dificilmente ele vai conseguir. E então, na sua experiência aí de lidar com o assunto,
criar essa cultura ou modificar a cultura de uma empresa é difícil? É muito difícil. É difícil, né? É um processo, né? Você tem que, pelo menos, tentar ver como é que vai fazer esse ambiente, tem que conhecer, fazer um diagnóstico. Porque, às vezes, já tem gente fazendo gestão do conhecimento no seu departamento, na sua área. Mas isso não é disseminado, então às vezes isso também traz claro. Problema, porque fica só naquele grupo. O importante é que ele seja disseminado para a empresa toda. E às vezes até entre as empresas é importante. Claro que quando você compartilha um conhecimento, quando é muito o core da empresa, a estratégia, obviamente, que não vai compartilhar com o seu concorrente, mas tem coisas, tem técnicas que você pode compartilhar sim, porque aí todo mundo cresce, né? Por exemplo, eu tive uma experiência trabalhando no setor de calçados, e aí tinha um grande problema na época das empresas chinesas entrarem com os calçados com preço lá embaixo. Então, obviamente que os fabricantes dessa região tinham preocupação do quê? De preservar só o seu conhecimento da sua empresa. Só que eles estavam esquecendo que a concorrência não era aquele que estava ao seu lado, mas aquele que vinha de fora. Então, eles tiveram que pensar em repensar o seu negócio, né? Então, aí eles se reuniram, verificaram como é que eles poderiam ser mais competitivos, aí trouxeram lá pessoas assim, um estilista para ver como é que podia melhorar o design do calçado, e assim eles conseguiram, muitas das empresas conseguiram sair desse imbróglio que eles se encontravam. E coincidentemente eu vi uma notícia anteontem, a propósito dessa questão do calçado, que para enfrentar os preços dos produtos chineses, né? Eles atuaram todas essas linhas que você falou, e também no material. Sim. Né? Unidos, eles acabaram criando um material que não é borracha, portanto é mais barato, porque a borracha é mais cara, para o solado, por exemplo, do calçado. E ele é perto do plástico, mas é um poliuretano, alguma coisa assim, e que tinha a consistência da borracha, sem ser borracha, bem mais barato, então eles conseguiam equilibrar para venda ao consumidor um preço compatível com o chinês. Exatamente. E aí tem também um modelo diferenciado, também pode ser uma coisa interessante. Então, tem uma série de fatores que são importantes, daí a importância de você ter diversos tipos de profissionais dentro, nesse caso, da cadeia produtiva. Tá certo? Então, e aí, na gestão do conhecimento, em geral, as empresas acabam enfrentando lá nas suas relações, o apetite do acionista ou do cotista da empresa, né? Que, no fundo, é o lucro. Sim. Né? Sim. Quando você modifica a gestão, às vezes você tem que regredir um pouco no lucro. Sim. Né? E você vê nesse dia a dia também um conflito entre a gestão e o acionista que requer resultado? Eu tenho a impressão que as coisas estão mudando, acho que já foi mais assim, eu tenho a impressão, eu não sou especialista na área, mas a percepção que eu tenho é que as empresas, os acionistas estão começando a entender que não pode ser só ganha o tempo todo, eles têm que investir em algumas coisas, tanto é que a gente percebe que eles estão começando a valorizar mais o conhecimento, um ativo intangível que tem nas empresas. Claro, e até porque preserva a empresa ao longo do tempo, né? Não dá para pensar só no lucro de hoje, tem que pensar na sustentabilidade. Isso. Né? E para isso você tem que construir, para isso muitas vezes tem que investir. Então acho que eles estão começando a repensar. Você diria que essa é uma tendência hoje? Hoje eu vejo que já assim bem delineada. Eu acho que está. Sim, eu acho que sim. Os gestores buscando esse caminho e para a empresa e para atendimento aos acionistas. Isso, eu acredito que sim. Então, aí você vai ter um congresso, né? Sim. Esse congresso é agosto. Sim, vai ser do dia 22 a 24 de agosto. E onde vai ser? Aqui em São Paulo, no Hotel Bourbon,
que fica aqui em Moema, ao lado do Shopping Ibirapuera. E vai reunir quem neste congresso para discutir esses temas todos aí sobre os quais a gente conversou? O tema que vai ser discutido, o tema maior, né, vai ser o aprendizado colaborativo para a sustentabilidade das organizações, das empresas. Então, tem tudo a ver com aquilo que nós já tínhamos falado. Isso. E reúnem pessoas de todos os setores. Tem sido a maioria de gestores para cima, pessoal de alta administração, mas também temos estudantes, porque a gente no congresso, a gente também tem apresentação de trabalhos científicos e relatos técnicos. Para isso a gente tem um comitê científico que analisa cada trabalho, né? E aí só os melhores são apresentados no congresso. Nós temos também uns tutoriais para as pessoas que estão iniciando. O que é gestão do conhecimento? Por que precisa? Quais são os benefícios que ela traz para a minha organização? Então tem uma coisa para os iniciantes. Temos também um tutorial para as pessoas que já estão mais inseridos, que querem técnicas novas. Então, por exemplo, falar um pouquinho sobre storytelling, que são narrativas. Como é que eu posso transferir meu conhecimento por meio de narrativas? Uma técnica interessante. Então, são técnicas que existem que a gente está levando para esse congresso. Além disso, a gente tem vários painéis com várias pessoas, com vários subtemas, não é? E vamos ter também uma mesa de presidentes. Então, nós estamos convidando alguns presidentes de empresas para mostrar o quanto eles valorizam o conhecimento das pessoas para a sustentabilidade das empresas dele. E você diria então que, até porque como você falou, o foco principal e fundamental do congresso é como transmitir este conhecimento. Isso. E aí você diria que buscar normas e formas de transmitir o conhecimento é um grande objetivo de qualquer empresa? Eu acho que sim. Eu acho que são métodos que existem. Por isso que eu acho que profissionais de todas as áreas são importantes, porque desde um psicólogo, um antropólogo, todos eles são importantes para pensar como é a vida de uma organização, de uma empresa, não é? Então, eu acho que é isso mesmo. E essa história de buscar o comprometimento de todos, da cúpula aos menos qualificados numa empresa. É um processo, eu acho. É um processo, por isso que tem que pensar num ambiente que é propício para isso. Como fazer isso vai depender muito de cada a questão é essa. Para buscar esse caminho, há técnicas, isto que vai ser tratado também? Existe também, vai ser tratado também. Por exemplo, como mensurar, não é? É uma coisa complicada, porque é uma coisa tácita, uma coisa intangível, né? Então, tem um painel que vai ser discutido como mensurar a atividade de gestão do conhecimento. Tem um pessoal que vai falar sobre maturidade de gestão do conhecimento, como é que as organizações estão, em que patamar elas se encontram. Tem um pessoal que vai falar sobre Open Innovation, inovação aberta. Então, como eles fazem inovação de forma com os vários colaboradores, que não seja só dentro da empresa, que é uma grande tendência mundial. Quer dizer, é uma forma de você fazer gestão do conhecimento que você compartilha, mas você ganha também. Essa é a proposta do Congresso. E a organização desse Congresso está a cargo da Sociedade Brasileira? Isso, o Congresso é sempre realizado. A Sociedade Brasileira tem uma Sociedade Paulista, não? Não tem. Não, é só a Sociedade Brasileira. E ela que organiza esse evento em São Paulo. Mas a gente tem outros tipos de seminários. Temos um Congresso Nacional para a Esfera Pública, que isso é feito lá em Brasília, cada 2 anos, e aí discutir um pouquinho a gestão do conhecimento na esfera pública. Na área pública, né? Que é bastante interessante também, porque sendo em Brasília, tem uma comunidade bastante grande, né, de setores públicos lá, e tem sido um sucesso também. E você tem um congresso nacional também, uma vez por ano, é isso? Esse congresso, KM Brasil, é o Congresso Nacional. Esse é o nacional? Isso. Tá. O outro também é nacional, porém é da esfera pública. Da esfera pública. Também é uma vez por ano? Cada 2 anos. Cada 2 anos.
E mensalmente a gente tem cursos também, né? Aprendendo introdução. Se alguém quiser participar, se interessar em participar deste, o que ele tem que fazer? Nós temos um site, alguma coisa que a gente pode deixar aqui no vídeo para as pessoas acessarem? Sim, tem? Nós temos da própria entidade, da sociedade, que é www.sbgc.org.br. Que vai ficar no vídeo para facilitar. E o outro é www.kmbrasil.com.br. Não tem BR, desculpa. .com. Também vai ficar no vídeo. Isso. E as pessoas quiserem acesso, as empresas, quem quiser participar, se informa lá das informações e como ele pode fazer para participar. Sônia, estamos aqui no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer muito a sua participação e as informações relevantes que você trouxe a respeito desse tema que está aí colocado para a sociedade, que é o conhecimento, a gestão do conhecimento, que ela, se for bem feita, ela ajuda as empresas e ajuda as pessoas também, não é isso? Claro. E as famílias, às vezes, como você estava dito. Porque na verdade também, é uma microempresa ali, né? Com as mais variadas ideias e personalidades que precisam ser conhecidas para serem bem geridas, né? Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.